Agora, o principal ídolo da maior torcida do país vestir a camisa do clube que tem a segunda maior torcida do país, não passa de uma burrice. É uma burrice. E houve até quem discutisse, houve até quem acreditasse, e acho que é normal que se pensasse assim, que talvez fosse uma estratégia do Gabigol para forçar a saída do Flamengo. Estratégia burra, né? Então, seria uma estratégia burra, mas eu não acho que foi uma estratégia. Ele não quis forçar a barra para sair do Flamengo, evidentemente. Ele só cometeu mais uma bobagem entre tantas que ele tem feito já nos últimos tempos, fora do campo ou nos vestiários, né? Como a gente viu na questão do doping. Porque se fosse uma estratégia, primeiro, o staff dele não faria o absurdo que fez de negar que a foto fosse verdadeira. Quem bola essa estratégia não vai, num primeiro momento, dizer que a foto não era verdadeira. E segundo, se ele quer forçar a saída do Flamengo, por tudo que falou o Calçade hoje em relação ao Corinthians, ou ele é muito apaixonado pelo Corinthians, ou evidentemente... Tudo bem que a camisa do Corinthians é linda, né? Mas não precisa... A camisa é muito bonita. Mas não precisa mas, fazer assim, isso. Ele não forçaria a barra fechando já as portas para uma série de outros clubes com melhores condições, com melhores salários, com melhores estruturas, né? Quer dizer, se você força a saída, você não força a saída colocando a camisa de um clube especificamente que está numa situação muito complicada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista político. Deixa eu colocar uma tela aqui sobre as polêmicas envolvendo o Gabigol, né, nesse período de Flamengo, que não foram poucas, não. Desde o período da pandemia, vocês lembram que ele estava lá num cassino, né? Olha só, março de 2021, flagrado em cassino clandestino durante a pandemia. Novembro de 2022, a história do Tite vai se... o Gabigol não precisa de você, que o pessoal estava cantando e ele, de certa forma, foi junto ali, né? Maio de 2023, vocês da imprensa criam coisas na cabeça do torcedor. Flamengo na Big Brother com câmera e fofoquinha. Julho de 2023, discussão com Marcos Braz por causa do gramado do Maracanã. Até aí tem o direito de discutir por causa do gramado e tal, etc. Para mim, nessa tela aí, o que pega mais é a história do cassino, essa história com o treinador da seleção brasileira e quis o destino que ele fosse parar lá no Flamengo. E aí, em agosto de 2023, essa multa pela Conmebol após insinuar que o Flamengo foi roubado contra o Olímpia. E falta o doping, hein? Vai chegar lá. Ah, tá. Não, tem duas telas. Essa de agosto tem a ver com coisas dentro do campo. Isso. É diferente das outras. Isso aqui é relativo a jogo. Perfeitamente. O problema é o que está fora do campo. Ó, e tem mais, ó. Agosto ainda, fez festa de aniversário, mesmo com o time em crise, eliminado da Libertadores e a 15 pontos de distância da liderança do Brasileiro. Em novembro do mesmo ano, essa pra mim também não foi legal, hein? Postou montagem ao lado do Zico, enquanto ele tá sorrindo com 2 Libertadores e o Zico aparece sério com uma taça. Mas esse eu acho que foi uma bobagem também. Uma grande besteira. Foi uma outra burrice, assim. Burrice, exatamente. A minha impressão é que ele não quis passar essa mensagem, sou maior do que o Zico. Mas você vai somando uma coisa com a outra, né? Março de 2024, essa é pesada, suspenso por 2 anos por tentativa de fraude no doping. É lembrar que o Gabigol não se dopou, nada indica doping, mas sim o comportamento dele que foi inadequado. Inadequado na hora de fazer o exame. Não é um caso resolvido. Não é um caso resolvido, esse é um detalhe. Acho que lá para novembro que deve resolver isso aí. Voltou a jogar após efeito suspensivo. E agora a foto vazada vestindo a camisa do Corinthians mesmo. Quer dizer, são vários momentos aí, alguns mais leves, outros você pode deixar passar, mas que em todos os momentos, o Flamengo, o clube que o Gabigol defende e é ídolo, foi permissivo. O Flamengo sempre teve o hábito de passar o pano, não só para o Gabigol, mas outras situações com outros jogadores, mas principalmente com o Gabigol. O Flamengo passou muito pano para o Gabigol. E o Gabigol, a impressão que dá é que ele acha que qualquer coisa que ele fizer, ele não vai perder a idolatria, que nada vai acontecer com ele e que no ambiente que ele está, ele é o rei, ele faz o que ele quiser. Dá essa impressão, mesmo nas burrices ou nas coisas que ele fez ali de caso pensado. E eu sei que você não vai gostar da minha resposta, William, vai lá. Mas eu tenho dúvida se ele está errado. Pra mim tá. Por pensar assim. Não é não gostar da sua resposta, respeito. Eu tenho dúvida que eu não sei se... Porque o ambiente permite que ele pense assim, o que eu falei do ambiente permissivo? Eu acho que o jeito que o futebol é hoje... permite coisas que me incomodam. Entendo. Porque o futebol é uma atividade lúdica, tá? O jogo é lúdico, né? O futebol ele é muito sério, mas ele também é um pouco uma brincadeira. É um jogo.
E dentro do futebol, o que torna o esporte gigante é o amor das pessoas pelos clubes. Tá. O que tem mudado um pouco. Eu acho que hoje os jogadores ficaram muito maiores do que eram, até quando não são, aqui no Brasil, tá? Até quando não são tão bons quanto os jogadores de antigamente, que se colocavam nos seus devidos lugares quando vestiam uma camisa de um clube gigante. E aí eu posso citar desde o Pelé do Santos, o Garrincha pelo Botafogo, cada um do seu jeito, assim, e vão trazendo aqui para os times para outros times, o Inter do Falcão, o Zico no Flamengo, né? Só para citar alguns dos vários jogadores, o Ademir da Guia no Palmeiras, assim por diante. O jogador antigamente, ele era mais mortal aos olhos das pessoas do que ele é hoje. Então, hoje, por exemplo, o Mick Jagger deve ter mais facilidade para andar na rua do que o Messi, em maior parte do mundo, do que o Cristiano Ronaldo. Porque os jogadores ganharam tanto dinheiro, e o problema não é o dinheiro, tá? São tratados tanto como personagens, como heróis, que eles parecem que não são mais mortais. Como celebridades. E o Gabigol, aqui dentro, no mundo flamenguista, ele tem um pouco disso. Eu não estou falando nem que ele acha que ele é assim. Ele tem um pouco disso. É o tratamento que dão a ele. E ele fez um uso muito ruim disso. Porque vestir a camisa de um rival é mexer assim, na casa dele, sem ninguém ver, se divertindo com os amigos, faz o que ele quiser. Pode pegar a camisa dos 19 times e outros times da primeira divisão. Fiquei mais bonito com essa. Ninguém tá lá com as pessoas próximas Mas dificilmente alguém não vai fotografar. Sempre tem um traíra. Ele que é por isso, você tem que tomar cuidado. Sempre tem um traíra. Mas a camisa é o que tem de mais sagrado no clube. A camisa mais sagrada que o estádio você constrói outro. Camisa é a segunda pele, você ganha outro. A camisa é a segunda pele. A camisa é a coisa mais sagrada. E parece que esses caras não entendem mais isso. Alguns desses caras. Tá. Parece que alguns desses caras não entendem mais isso. Porque eu não consigo achar outra explicação pro cara, que é o segundo maior ídolo para muita gente, da maior torcida do país, vestir a camisa, como disse o Jean, do time que é rival, que é a segunda maior torcida do país. E que, inclusive, se especulou que queria levar o Gabigol no começo do ano, aquela conversa também, sem era nem beira do Corinthians, que não tinha como pagar, mas teve essa conversa. E ele, inclusive, já foi em podcast naquela época e deixou meio que em aberto, né? Foi meio misterioso. Exatamente. Meio misterioso com relação a essa situação. Acho que o Jean queria falar alguma coisa. Não, eu acho só que assim, tem muito a ver com o Flamengo e não com o Gabigol. O Gabigol não teria essa postura possivelmente em outro clube menos permissivo. A gestão de futebol do Flamengo é uma gestão fraca e parece uma loucura falar sobre isso num clube que ganha tanto quanto o Flamengo ganha. O Flamengo contrata muito bem, o Flamengo tem grandes jogadores, o melhor elenco da América do Sul, a gente está cansado de repetir isso. Agora, o Gabigol faz o que quer há muito tempo no Flamengo. E agora, recentemente, ele só foi para o banco, ele só se permitiu que ele fosse para o banco e claramente virasse um reserva do time, porque o técnico que chegou era também, e é também um técnico muito grande. Sim. Então eu acho que tem a ver sim com todo esse ambiente, a gente mostrou a quantidade de coisas ali, a quantidade de detalhes. Ele não é um jogador fácil, Se a gente lembrar da passagem dele pela Europa, ele trabalhou com 3 técnicos na Inter, com um no Benfica, e ninguém quis muito saber. E assim, qualidade não falta para o Gabigol. Sim, pô. Qualidade não falta. Agora, ele fez gols essenciais, gols absurdos na história do Flamengo. Ele é um jogador histórico. Isso colocou o Gabigol ali num patamar, no Olimpo dos ídolos do Flamengo. Por isso, apesar de tantas pisadas na bola, ainda tem uma boa parte da torcida que defende que o Gabigol pediu desculpa, errou, todo mundo erra e tudo mais. Então, assim, a minha impressão, pelo menos, é que hoje a maior parte está incomodada. Porque esse negócio de vestir camisa de um outro grande clube, né, da segunda maior torcida do país, eu acho que incomoda, isso irrita, e é normal que irrite. Porque, cara, não tem cabimento. Eu fico pensando assim, na hora que ele... Eu fico pensando no gesto, sabe? Na hora que você recebe a camisa, que você... Vou colocar. Cara, assim... Você coloca assim, torcedores, eu acho que torcedores, se você tem torcedor que aposta, vou colocar a camisa do outro time. Torcedor jamais faria isso. Torcedor jamais faria isso. Essa é uma coisa que você vê, o torcedor entende melhor. Porque eu vi muita gente, quando surgiu esse assunto, a gente estava aqui no F90 discutindo, sim, eu peguei e falei, não, porque pra mim tá tudo bem, acontece, errou e tal.
Eu falei, a gente provavelmente ia começar a receber os vídeos. Eu falei assim, olha, se você acha que tá tudo bem, pega a camisa do seu principal adversário e vai lá pro bar. Vai lá pro restaurante, vai na rua sair com a camisa do seu principal adversário. Vários dos episódios que a gente tá vendo, que a gente viu descritos ali, eles são, eu acho que fruto de uma certa prepotência, acho que tem a ver com a personalidade do Gabigol. Sim, eu acho que muitas coisas têm a ver com a personalidade. Ele foi para a Inter, não ficou na Inter, foi pro Benfica, não ficou no Benfica. Com um detalhe. Então tem a ver com essa arrogância, tem a ver com essa prepotência. Muitas das coisas. Agora, essa daí, para mim, não é nem a prepotência, não é nem a arrogância, porque, repito, eu não acho que tenha sido uma coisa que ele sabia que se tornaria público, não foi algo estratégico. Então acho que foi uma burrice, como a gente viu ali um outro exemplo. Só para acrescentar uma coisa em relação ao torcedor, que eu falei que não veste a camisa, o jogador, além de ter esse comprometimento com o torcedor, ele recebe bastante dinheiro por direito de imagem. Nesse caso é uma camisa da marca concorrente à camisa do Flamengo. Que tem patrocinadores que não são os mesmos tem patrocinadores que são diferentes. Aí a gente sendo bem pragmático e realista. Tô dando pro negócio. Ou seja, mas aí acho que pior do que o torcedor, que no dia que vai vestir a camisa do adversário... Mas acho que a gente nem tem que entrar nisso, porque assim, o grave é ser o outro clube, é o time... É por isso que eu falei, sendo bem pragmático e realista, também olhando pro lado do negócio, tem isso. Isso mexe zero. Mas isso é uma coisa que não passou na cabeça dele. Isso é uma coisa que não passou na cabeça dele. Isso mexe assim, com o meu lado emocional, pra mim, é zero. Eu olho para isso, não significa nada. Mas eu entendo que no mundo do futebol existem códigos e você não pode romper isso. Então, tanto que o torcedor não faria o que ele fez. Então o torcedor quer do seu ídolo o mesmo comportamento que ele teria. É básico. E ele não teve. E ele não foi muito inteligente, porque ele recebeu gente na casa dele que ele nem conhecia. A pessoa que bateu a foto não era uma pessoa conhecida. Então você abre... Ele pode botar a camisa que ele quiser. Em casa, sozinho. É que ao estar em casa, com seus amigos, a leitura de fora isso aqui é verdadeiro, porque ele está no ambiente dele. Sim. Quanto mais protegido na sua vida, mais verdadeiro é. Isso. Ele não está interpretando. Ele não está interpretando. Isso aqui é a vida real. E aí o impacto é muito maior fora. Né? E o torcedor quer isso, quer esse comprometimento. E eu entendo tudo isso. Isso faz parte do futebol, de tudo que estabelece o jogo e as rivalidades. Se ele tivesse com a camisa do Nova Iguaçu, ninguém ligaria. Estaria todo mundo falando, pô, como o Gabigol é legal, deu uma força para o Nova Iguaçu, ninguém estaria preocupado. Agora, mas a camisa é lindíssima, uma das mais bonitas já criadas, tanto a branca quanto o uniforme preto. Sim. Então acho que ele deve ter, vou vestir essa camisa, mas ele não deve fazer isso. Porque em nenhum momento, nem em pensamento. Agora, essa é uma relação que eu estou com o Jean, que o Flamengo permite também. Por quê? Gente, jamais o jogador do Real Madrid faria um negócio desse. E o Real Madrid é a maior instituição de futebol do planeta. Não tem nada que se aproxime ao Real Madrid. Daqui 10 anos, talvez. Hoje, nada chega perto do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo é pequenininho. Quem é maior na história do futebol? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? Quem que o mundo conhece? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? O Cristiano Ronaldo tentou crescer, o Florentino Pérez falou tchau. Você fala assim, nossa, o que será do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo? Mais umas 3, 4 finais de Liga dos Campeões, mais uns 3, 4 títulos. Não aconteceu nada com o Real Madrid. Então o Real Madrid ali falou assim, gente, o clube é enorme. Então não venha querer fazer o clube refém. Sim, e as atitudes do Gabigol são atitudes assim que não existe nada além dele. Não existe clube, instituição além dele. É o que eu falei, é a personalidade dele. É óbvio que essa personalidade ela foi exaltada pela grandeza que ele passou a ter como jogador do Flamengo. E então, tolerada. Se você já tem um cara que tem essa personalidade, que tem essa maneira de ser no dia a dia, e ele faz tudo que o Gabigol fez, porque é indiscutível o tamanho dele na história do Flamengo, e ganha muito crédito e fica maior e cada vez maior, ele acaba se tornando isso que a gente viu. Quer dizer, é alguém que se sente no direito de fazer absolutamente tudo. Mas, repito, acho que esse caso foi uma grande bobagem, uma grande burrice e não um negócio estratégico. E é mais uma crise... Eu posso até vestir a camisa do Corinthians, não é isso. Sim. Ele sabe, e ele provavelmente sabia que ele não podia vestir a camisa do Corinthians. Mas ele o pior depois é a insistência na mentira, né?
porque veio a história de que bom, era uma montagem, Aí etc. assim, mentiu. é o amadorismo completo, Nossa. que acho que também explica muito das atitudes dele. Na hora que assim, as pessoas que o cercam, as pessoas que se comunicam por ele, também negam imediatamente, num primeiro momento, que o cara tá vestindo a camisa, sabendo que a gente ia chegar, todo mundo, à conclusão final de que sim, ele tá, tanto que ele acaba admitindo. Sim. Aí eu acho que também tem um pouco disso, assim, de um suporte que não é o melhor que ele poderia ter para ajudá-lo na carreira dele. É muito grande, mas provavelmente poderia ser ainda maior para o futebol mundial. Nesse caso, ele ainda perdeu a camisa 10. Ainda perdeu a camisa 10. Tudo bem. Que eu acho que é muito simbólico. Tudo bem. Extremamente, você não vai vestir essa camisa aqui, você não tem o direito. Sincero. Você está vestindo a camisa do Corinthians, você não tem o direito de vestir eu a achei 10. que foi uma boa sacada. Uma boa sacada, uma boa medida. Porque a 10 no Flamengo tem um peso absurdo. Então, você não vai mais vestir essa camisa, eu achei que foi uma boa... a 10 hoje mora no banco, então também... Eu acho que é o seguinte, até para passar para o Birner, eu acho assim, quando teve aquela foto até com o Zico e tal, né, que foi uma infelicidade ali, mas se alguém, ou se ainda se discutia essa coisa de que teve a era Zico, tem a era Gabigol, e se em algum momento o Gabigol poderia chegar no patamar do Zico, etc., eu acho que está claro que não. Por mais que ele ganhe outra Libertadores... Mas que ganhe mais 5. Você tem que perguntar, quando você estiver na dúvida... Exatamente, não é isso. Então, não é isso. Agora, a minha dúvida é para mim, para você, para o Calçade, para o Jean, que entendemos o futebol pela nossa formação geracional. Não é isso. Mas para as pessoas, porque você está falando isso agora, vamos supor que o Gabigol ganha as próximas 5 Libertadores, sendo decisivo, artilheiro, acabe com os jogos. Daqui 20 anos, talvez o Pelé seja uma história de um livro, para muita gente. Bom, e fora que assim, não acho que seja o que a gente está vendo hoje. Eu acho que hoje, se você perguntar para a torcida do Flamengo inteira, se você fizer uma pesquisa com a torcida do Flamengo, não vai dar 2% de Gabigol sobre os... Se alguém tiver alguma dúvida, é só pegar aquele quadro mesmo que a gente mostrou com as gerações ali, mais novas. E você, Zico faria isso? Não. Zico faria isso aqui? O que o Zico fez? O Zico é o oposto do Gabigol, então, de personalidade. O Zico é um exemplo de personalidade, de postura e tudo mais. Então, assim, aí... E não tem jeito. Quando a gente fala de ídolo, é óbvio que a gente vai além da qualidade técnica. É o que eu sei. E aí entra carisma, e carisma o Gabigol tem de sobra. Pra caramba, o molecada adora o Gabigol. Porque você vê, quer dizer, o Pedro joga nos últimos tempos 12 vezes mais do que o Gabigol, e se você perguntar pra boa parte da torcida, essa torcida quer o Gabigol. E aí tem a ver com carisma, tem a ver com a imagem. Eu sempre digo, o Rivaldo, se o Rivaldo tivesse uma outra personalidade, uma outra postura e tudo mais, ele seria muito maior como ídolo e como nome do futebol brasileiro. O ambiente mágico, essa realidade do futebol também é que ele pode fazer tudo isso e vai ter um monte de clube querendo contratar. Levar tudo isso para dentro da sua casa. Então, eu acredito muito que a gente tem que entender as pessoas e perdoá-las em momentos que elas erram. Eu, no caso do Flamengo, faria isso. Mas, assim, para mim a camisa é uma coisa tão sagrada, que não jogaria mais no clube. Você não renovaria com o Gabigol? Não. Encerraria? Acabou? Não. Porque daqui a menos de 2 meses ele pode assinar um pré-contrato com agradeceria o trabalho, joga demais, deixaria no lugar dele na história, mas... Porque aí o clube se coloca no seu devido lugar para todos os jogadores. E digo mais, deveria ter coisa em contrato de todos os atletas que fizerem isso, protegendo os clubes. Porque não é a primeira vez que acontece aqui no Brasil. Só isso. Sim. Nós estamos no mês de maio. O que ele fez até agora já está difícil para o Flamengo justificar a renovação. Para o Flamengo. Entendeu? Ele está contribuindo tanto pela não renovação